Assim, no caso do Carlos Villagrán, do Kiko, ele... Quando ele sai de Chaves, ele resolve seguir a carreira solo. Isso é... Ele fala... Tem uma entrevista dele da época que ele fala que pediu as contas no dia 19 de janeiro de 79. Então foi bem ali, comecinho da última temporada de Chaves que a gente tem tal. Até um fato disso é... Lembra o episódio do cinema, o do filme do Pelé? Sim. Se você reparar, o Kiko não está lá. É o primeiro episódio sem ele. Logo no começo do episódio, a dona Florinda vem com Chaves e Kiko, entra na vila. E o seu Madruga, por que você não levou seu filho? Fala, não esqueceu que ele foi morar com a madrinha rica? Então ali eles já dão a primeira coisa. Ele foi morar, ele saiu do elenco. Kiko já não tá nesse episódio por isso. E assim, segundo, aí vai daquela coisa. Cada um conta o seu lado da história. Até então, o Carlos, pelo jeito, ele teve pequenas brigas com praticamente todo mundo. Pelo que consta de relatos da época, muitas pessoas ali... A própria Chiquinha fala, Maria Antonieta fala que teve rusga, que quando ela volta pro elenco 75, ele fala que ele tinha que ganhar um pouco mais do que ela. Ele, pelo jeito, foi um cara que, assim, o sucesso foi subindo, subindo, subindo. E ele pede demissão pro Roberto. E o Roberto fala, bom, pode ir e tal. E aí ele fala, mas eu queria continuar interpretando o Kiko. E aí o Roberto fala, tudo bem. Só que aí o Roberto coloca uma condição de falar: você pode interpretar o Kiko em outros lugares, desde que você acredite a mim, porque o personagem é meu. E ele fala: não, o personagem é meu. E aí ele processa o Chespirito. E ele perde. E isso logo que ele sai. Pelo jeito, no momento que eles estavam todos juntos, não teve tanta briga. O grande problema foi depois que saiu. Já o Carlos Villagrán, por sua vez, fala: o Roberto me pediu 40% de todo o lucro, de tudo que eu ganhava, pelo uso do personagem. E quando eu neguei, ele ligou para todas as emissoras e ele impediu que eu trabalhasse em todos os lugares. O Roberto nega isso. Quem tá falando a verdade, infelizmente a gente não sabe. São as versões dos dois. O Roberto fala que nunca fez nada disso. Tanto é que o Carlos sai e vai trabalhar em outro país. Ele fica um tempo sem trabalhar. O primeiro piloto que ele tenta fazer é na Argentina, em 80. Programa que nunca foi pra frente. Depois ele vai pra... Acho que logo depois de a Venezuela, se eu não me engano. Enfim, ele só volta a trabalhar no México depois de 10 anos, quase. Assim. Caramba. Que aí vem aquele Kiko na vendinha, com o seu Madruga já mais velho. Já deve ter visto uns cortes Já vi disso. algumas coisas. Aquilo é o Akekiko, uns 10 anos depois. É uma outra série dele. Mas depois do Kiko já ter feito várias outras coisas. Que ele se vestia de branco, ele tinha roupinha branca. Ou esse Isso. era antes ainda? Esse é o Federico, que é 82. Caramba. Então ele foi tentando fazer variações. Você vê, não é Kiko, é o Federico. Então ele foi tentando fazer variações até ele uma hora usar Kiko como K-I-K-O. Porque o personagem registrado é Q-U-I-C-O. Então toda vez que você vê K-I-K-O é o Carlos Villagrán em carreira solo. Toda vez que você vê Q-U-I-C-O é o Kiko do Chaves. Sim. Vamos dizer assim. Então a treta do Kiko é mais por aí. Da Florinda Mesa, é provável mais um desafeto dos filhos mesmo. A única pessoa que fala que teve problemas com ela e que, segundo os filhos do Ramon Valdez, do seu Madruga, porque ele sai em 79, depois ele volta no começo de 81 e sai em 81 mesmo. Quando ele tem essa segunda saída, nessa época a Florinda já estava com o X-Espírito, o segundo consta, ele chegou no X-Espírito e falou assim: cara, eu te adoro, mas eu não suporto a sua mulher. Porque ela tava com mais poder de decisão sobre as coisas e tudo. E, por exemplo, você vai ver a entrevista da Maria Antonieta, da Chiquinha. Ela teve desafeto com a Florinda ali e tudo, por uma série de questões, mas também porque ela era muito apegada à primeira esposa do Chespirito. Então tem coisa dela com o Kiko, porque de fato os dois tiveram um breve relacionamento no começo da década de 70. Então a Florinda esbarra em algumas coisas, mas desafeto é muito mais com a questão do seu Madruga. Ele sai, tipo, lá em 81, com uma coisa meio... Até onde a gente sabe, sai com uma coisa meio... eu não quero mais trabalhar com ela, sabe? Então aquela coisa que tem na série ali, dela mandando... Lógico, tá teatralizado ali, né? Mas Sim. ela querendo mandar no elenco, reclamando ali, provavelmente tem um fundo de verdade Deve ali. ter um fundo de verdade, sim. Pelo que consta, pelo que eles falam, ela foi ganhando cada vez mais espaço porque ela virou a esposa do patrão. Então ela começou a dar mais pitaco e tudo. Aqui, é que a série, eu acho que eles colocam ela o tempo todo muito como vilã, e até em momentos que não tem muito... Como eu vou dizer? Não faz muito sentido. Um exemplo que eu até comentei num vídeo foi... Na série, quando a Maria Antonieta sai, e depois ela volta em 75, não sei se você lembra,
mas tinha um papel de Chapolin que era pra... Enfermeira. Que era de tratava de enfermeira. Sim. Aí vai lá e ela fala, não, eu que tinha que estar fazendo e não sei o quê. No livro da própria Maria Antonieta, uma autobiografia dela, ela fala que ela foi meio que sabotada, vamos chamar assim, porque ela volta, porque ela encontrou com o Chespirito no começo de 75 e falou, cara, eu não tô feliz no meu outro trabalho, que eu tava numa concorrente, posso voltar? Ele fala, volta, vamos deixar você com tudo que você já tinha, beleza? Passa no escritório lá na Televisa segunda. Porque a Maria Antonieta era a mocinha do Chapolin em todos os episódios. Ela era... Eles disputavam muito uma coisa que hoje é meio, assim, irrelevante, mas quem eram os primeiros a serem creditados na abertura. Isso era o status. Os primeiros Caramba. creditados. Então, se você for ver episódios de 73, você vai ver a Maria Antonieta de las Neves sendo creditada logo no começo. Porque ela tava com o X-Espírito desde 70. E ela era meio que a mocinha de tudo ali. Ela sai em 73, a Florinda entra nesse lugar. Ela era outra mulher do grupo, ela começa a ser a mocinha do Chapolin, começa a ser não sei o quê. Quando a Maria Antonieta vai assinar o contrato na segunda-feira, como o X-Espírito falou, ela senta do lado do diretor da Televisa, o X-Espírito do lado, e o diretor fala, meu, você vai ser a última acreditada, você não vai voltar ganhando nem um centavo a mais do que você ganhava, você não vai ser a mocinha do Chapolin mais, esse lugar é da Florinda, e o X-Espírito fica quieto do lado, e consente com tudo. Isso é o relato dela. Quando ela fala assim, eu voltei com um balde de água fria, mas eu voltei mesmo assim por amor ao grupo. E ela tá escrito assim, eu até cheguei a pensar se foi alguma coisa relacionada a Florinda e o Carlos terem falado alguma coisa pro Chespirito, se fizeram a minha caveira de alguma forma, mas eu cheguei à conclusão que não teve nada disso. Foi só uma questão do Chespirito não ter muito pulso firme. Então tá documentado que ela fala, não foi a Florinda que brigou, foi o diretor. Porra. Na série colocaram a Florinda, não... Ela falou, epa, não, esse lugar é meu. Então, assim, tu fala, não, mas a Maria Antonieta tava lá, ela deu consultoria na série. Sim, mas ou ela mentiu na consultoria ou ela mentiu no livro. Porque a história não bate. Não é essa, né? Não é essa, isso é o que tá no livro. Então, assim, tem momentos muito verdadeiros, é claro, mas tem toda uma ficção também por ali. Eu achei a série um pouco curta também. Sim, porque sim. não deu pra mostrar todos os personagens, né? Você tem muito pouco de cada um. Que nem toda vez que o Kiko aparece, ele é o vilão. Só o vilão. O tempo Não todo tem o vilão. nada legal do Kiko. E não é possível que ele era assim o tempo inteiro. Exatamente. Não é possível. Por mais que tenha tido uma briguinha, por mais que ele tenha sido meio mal em alguns momentos, que provavelmente foi pelos relatos, por mais que a Florinda tenha sido meio mandona depois, por mais que essas duas figuras tenham dado margem, não é possível que eles nunca foram bacanas. Nunca foram legais. Sempre foram dois vilões. Então, assim, eu já vi alguma entrevista eu vi há pouco tempo, não sei a veracidade disso, mas que o Roberto Gomes Fernandes, o filho do X-Espírito, que encabeçou a criação, ele falou que a ideia inicial era ter 20 episódios. O que faz muito sentido quando você percebe que o ritmo é muito atropelado. Principalmente nos 2 primeiros episódios. Assim, o primeiro episódio, eles amassaram 30 anos do cara em um episódio só. É muita coisa. Se você for ver 40 minutos pra falar de 30 anos, Porra. é muita informação, sabe? Então, faz sentido. Eu acredito que eles cortaram muita coisa ali. Eu acho que, inclusive, devem ter gravado. Aí agora estão falando de talvez uma segunda temporada. Ainda não bateram o martelo, mas assim... Mas teria o que na segunda temporada? Entra nesse ponto, que assim, vai mostrar os anos 80, que já não é mais o elenco que todo mundo ama. Porque acaba em 81 a série, né? Ali, vai continuar a vida do cara. O quanto vai ser interessante? Sinceramente, eu não sei. Eu não sei que caminho os caras poderiam tomar pra Já fazer. mostrou muito, né? Pois o principal ali. Eu acharia interessante os spin-off ali, por exemplo, mostrar a vida do Seu Madruga, mostrar outros personagens, né? Perfeito. Aí você conseguia explorar cada um ali. Eu acho que seria incrível. Seu Madruga... Chaves é uma potência, é óbvio. Mas no Brasil, pelo menos, Seu Madruga é uma entidade, cara. Porra. Se os caras fizerem alguma coisa do Seu Madruga, vai ser maravilhoso. Os caras vão conseguir vender pra caramba, sabe? Eu acho que ele tem a história mais rica de todas ali, depois do Chaves, né? Porque ele fez muita coisa antes do Chaves, né? Sim.